Na aula de hoje, a gente vai continuar com os primeiros socorros e eu estou muito satisfeita que agora você já sabe socorrer vítima com diferentes agravos à saúde, sabe socorrer uma pessoa com choque anafilático, com crise asmática, com AVC, com crise convulsiva, sabe como abordar a vítima e hoje a gente vai falar de queimadura e choque elétrico. Quem nunca passou por uma situação, às vezes, de estar lá na praia, esquece o protetor solar, tá bom, tá calor, e aí vem depois aquele desconforto. Isso é uma queimadura também, gente. Então, queimadura ela pode ser provocada até pelo sol, por radiação solar, tá? E por outros agentes também. Então, elas são classificadas como térmicas, elétricas, químicas e por radiação. Então, as térmicas têm relação direta com o calor, né, que está sendo fornecido. Na verdade, todas têm relação com o calor, mas as térmicas e a da radiação mais fortemente. As queimaduras elétricas, por choque elétrico, então tem queimadura, o choque elétrico também, em algumas situações, pode levar a uma lesão no tecido que ele fica como se estivesse queimado. Tecido, quando eu falo tecido, é pele. As químicas por produtos químicos e a radiação por produtos radioativos e também pelo sol. Tá? Quem nunca sofreu uma queimadurazinha, está fazendo aquela comida, encosta na panela, ou está passando a roupa, encosta no ferro, ou cai uma água quente, ou vai fritar um ovo e o ovo espirra bastante. Aliás, eu tenho pavor de fritar ovo por causa disso. E aí você se queima. E o que fazer nessas situações, né? Dependendo da área queimada, pode ser mais ou menos grave, mas todas as vítimas devem ser encaminhadas ao serviço médico de emergência. Então, a gente tem que contactar o SAMU. É claro, gente, que tudo tem que ser muito bem avaliado. A gente fala sempre de contactar o SAMU, porque muitas das vezes a gente não vai saber se aquilo é um problema muito grave, ou pouco grave, ou nada grave. Mas essas queimaduras em casa, que às vezes a gente só encostou numa panela quente ou no ferro de passar, nem sempre a gente vai precisar de um atendimento médico. Mas a gente, quando vai tratar, cuidar, ajudar terceiros, né, outra pessoa, a gente precisa estar muito atento ao que vai fazer, né, o quanto essa pessoa pode agravar. As queimaduras mais graves são em mãos, pés, face, períneo, pescoço e olhos. E quaisquer que sejam a profundidade e a extensão, elas vão necessitar de tratamento hospitalar. Olha que interessante. As mãos e os pés, justamente porque tem muita articulação e pode prejudicar o movimento, dependendo da quantidade de área queimada na mão e no pé. E a mão é porque a gente pega tudo com a mão. O pé sustenta nosso corpo. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para essas áreas que são mais difíceis de cicatrização. A face é muito importante, porque na face eu tenho por onde eu vou respirar, por onde eu vou comer, por onde eu vou enxergar, certo? O períneo nada mais é do que aquela região entre a genitália e o ânus, tá? E essa região, ela é crítica. Se tiver uma queimadura na região perineal, às vezes a pessoa caiu sentada na fogueira ou caiu sentada numa água quente, numa caldeira, ou queimou por algum motivo, por algum produto químico, pegou fogo no corpo e afetou a região do períneo. É uma área difícil de cicatrização, porque na área do períneo a gente urina e a urina tem uma acidez e isso pode prejudicar o tratamento a recuperação desse tecido, dessa pele. E as fezes, né, gente? As fezes são contaminadas. Então, olha como é complicado tratar uma queimadura quando ela é na região perineal. O pescoço também é importante, porque muitas das vezes, no pescoço a gente não tem muita proteção. E a gente tem a traqueia, a gente tem vasos sanguíneos importantes, como a carótida, que leva sangue para o cérebro, né, para a cabeça. E a gente precisa ter o cuidado que essa área, quando queimada, ela pode atingir já órgãos importantes, porque são áreas finas do corpo. Quando você tem uma queimadura num braço, por exemplo, já não, ela é grave, dependendo da extensão e da profundidade que ela atingir, mas eu ainda tenho musculatura, né, até que seja atingido órgãos específicos.
E os olhos também, porque os olhos são muito sensíveis e vai afetar diretamente o nosso sentido da visão. Então, a gente precisa atentar para esses locais que são mais difíceis de tratar, né, quanto à melhora clínica, à melhora da pele dessa pessoa, e são mais graves porque eu posso ter um comprometimento até respiratório, no caso se for face, pescoço também. Bom, então o que eu tenho que fazer quando passo por uma situação de queimadura? Então, qualquer que seja ela, eu tenho que resfriar a área queimada com água corrente, em temperatura ambiente. Então, eu vou colocar o local embaixo de uma torneira. Posso passar manteiga? Posso passar café? Posso passar mais o quê? Pasta de dente, creme dental? Não, não pode. Não pode. Tudo isso contribui para o aumento da contaminação da área queimada. Ah, mas minha mãe falou que eu posso passar. Minha avó, gente, as coisas mudam. O que era tratamento antigamente, hoje não é mais, porque foi comprovado que causa danos. Então, a gente vai fazer o simples, o básico e o muito mais importante, o correto. Então, a gente não coloca nada, não aplique nada. Quem vai dizer se vai aplicar alguma coisa é depois o profissional de saúde dentro da unidade hospitalar que essa pessoa for atendida, ou da unidade básica, da UPA, seja lá onde for, do pronto atendimento. Mas a gente vai apenas lavar com água corrente. Não tem necessidade de ser água gelada, porque a água gelada ela vai causar um desconforto na área, tá? E a gente lava com o intuito de remover. Toda vez que a gente lava, se for uma água quente, ela está ali agindo ainda. Se for um óleo, ele está agindo ainda. Então, a gente joga essa água para remover tanto o produto quanto o agente, né, que queimou, quanto para promover um alívio. Porque, às vezes, a queimadura foi porque eu encostei no ferro de passar. Lavo também para resfriar essa área. Então, se for por encostar em algum lugar, se for por temperatura e não for por um produto que caiu, eu tenho só a função, nesse momento, de resfriar a área e diminuir a dor. Tá? Porque queimadura dói, né? Quem nunca se queimou? Eu já me queimei com limão, olha que interessante. Então, por favor, se vocês forem usar o limão para qualquer coisa, não pegue sol depois, lave bem as mãos. E olha que eu lavei, mesmo lavando, eu queimei as mãos com limão. E me doeu, hein? Doeu bastante, mas eu lavei bastante a área e tratei depois. Fui atendida num posto de saúde e me receitaram medicamentos para passar no local. Então, a gente vai resfriar. Se for algum agente químico, a gente vai lavar por um tempo maior, de 20 minutos. Se for uma lesão normal, 5 minutos já é suficiente, não mais que isso, para resfriar a área e remover o que está causando a queimadura. Ok? Cobrir com um pano limpo a área queimada. A gente só vai fazer isso se essa pessoa for encaminhada para o serviço médico de emergência. Então, eu vou pegar um pano limpo e botar sobre a área queimada para impedir que a pessoa fique sentindo dor, porque até a mobilidade do fluxo de ar, o vento, ela causa um pouco de dor, e também para evitar que proliferem muitas bactérias. Então, é um pano limpo, tá? Não é aquele pano de prato que lá está pendurado na sua cozinha para você usar, que você está secando sua louça maravilhosamente bem e aí queimou, usou aquele pano. Não, gente, lave com água corrente e cubra com um pano limpo. Aí você pode pegar lá na sua gaveta aquela fronha, aquele lençol, ou se você tiver em casa, gaze, ótimo, maravilhoso, coloque em cima, não precisa apertar, é só cobrir. Não é para enrolar e fachar, não. Cobriu, leva a pessoa para o atendimento ou aguarde o SAMU se assim for necessário, você não tiver como remover. Se houver fogo no corpo, a gente apaga com um lençol ou similar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um lençol e vai bater nas áreas que estão queimadas, ou que estão pegando fogo. Então, a gente vai
dar batidas com lençol com o intuito de apagar as chamas. Algumas pessoas falam que manda a vítima deitar no chão e rolar, se joga no chão. É complicado isso, porque se tiver algum produto químico no chão, ela pode aumentar o fogo. Então, a gente usa, se tiver um lençol ou algo similar, um casaco, uma roupa que você possa bater em cima para apagar, diminuir as chamas do corpo. É essa a nossa intenção no momento. Importantíssimo, se tiver formação de bolha no local da queimadura, não devemos rompê-las, porque as bolhas vão proteger a pele. Mas quando eu levei minha filha outro dia para o hospital, que ela queimou a mão, quando chegou lá, a primeira coisa que a enfermeira fez foi remover a bolha. Só que ali a enfermeira removeu no ambiente hospitalar, com todo o cuidado e critério, para sim tratar a área. E aí já tem uma lesão. Você não vai tratar, mesmo que você seja enfermeiro em casa, né? A gente não vai remover, a gente vai fazer isso no ambiente apropriado. Então, gente, a bolha ela é uma proteção, porque se eu abro, eu tenho porta de entrada para bactéria, para agentes infecciosos. E uma lesão que antes era uma queimadura simples, que eu poderia tratar com poucas coisas, eu passo a ter uma infecção eu tenho uma lesão que pode virar uma infecção grave. E aí isso é mais difícil de tratar, eu tenho que usar antibióticos. Então, por isso é importante, se tiver bolha, não romper. Então, dá muita vontade, às vezes a gente vê aquela bolha, eu vou pegar uma agulha e vou esterilizar e vou furar. Não faça isso. As bolhas protegem, encaminha a pessoa ao atendimento. Outra coisa importante é retirar as roupas que não estejam grudadas na pele. Então, se for uma queimadura mais grave, que atingiu partes do corpo, a gente tira a roupa que não está grudada na pele. Aquela que está grudada na pele vai ser removida no ambiente próprio para isso, que é o ambiente hospitalar. Imagine a dor da pessoa quando você vai remover uma roupa que esteja grudada na sua pele queimada. Além de promover muita dor, você pode promover ruptura de tecido de pele que seja ainda bom, porque você não consegue controlar adequadamente o quanto de pele está saindo. Já no ambiente hospitalar, com profissionais capacitados para isso, a remoção vai ser feita de uma forma criteriosa. Então, a gente vai tirar roupas que não estejam grudadas na pele. Então, a pessoa queimou o braço e ela está com uma camisa que, porventura, venha cobrir aquela área do braço queimada, mas ela não está colada na pele, eu vou remover para que evite que ela fique em contato com a pele queimada. Então, apenas isso. Algo muito importante também que eu posso fazer é remover anéis, pulseiras, relógio, colar, cinto, sapato, roupa, antes que a área afetada comece a inchar. Lembrando que se tiver grudado na pele, não faça. Deixa para que um profissional habilitado dentro de um ambiente próprio para isso, que seria um ambiente hospitalar, faça. Então, a gente vai somente remover. Por que a gente remove? Porque toda vez que se tem uma queimadura, há uma produção no organismo de fatores que vão levar ao aumento de líquido no espaço extravascular. E isso aumenta o edema, aumenta o inchaço naquela área, ok? Então, a gente só remove, porque se for uma queimadura na mão, por exemplo, a pessoa tem uma aliança, um anel, daqui a pouco a mão pode começar a inchar, ou os dedos, e o anel fica preso. A mesma coisa a pulseira, um relógio, um cinto, um sapato. Então, a gente sempre remove antes que comece a inchar e depois eu não consigo remover. Então, é importante. Somente, lembrando, se não tiver grudado na pele. Para o atendimento em primeiros socorros, em queimadura, eu não tenho necessidade de saber qual é o grau da queimadura, tá? Mas eu trouxe como curiosidade, porque é importante a gente entender um pouquinho mais, né? Então, existem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, e essas queimaduras, elas têm essa classificação de acordo com a profundidade que elas atingem da pele, né? Dos nossos tecidos do corpo. Algumas literaturas trazem até como 4º grau, mas como aqui a gente está falando de primeiros socorros, eu vou falar de uma forma que a gente compreenda que partes do corpo que ela pode atingir
Mas o atendimento para essas pessoas que se queimaram, seja de primeiro, segundo, terceiro grau, o atendimento de primeiros socorros é o mesmo, não muda. Então, só para vocês entenderem, a de primeiro grau vai atingir somente a epiderme, que é aquela primeira camada da pele, e ela vai causar hiperemia, que é uma vermelhidão na pele, dor e edema, que é o inchaço. O de segundo grau atinge a epiderme, mas vai estender até a derme, que é a camada que fica abaixo da epiderme. E ela vai se caracterizar pela presença de bolhas, que são o que os profissionais de saúde chamam de flictenas. Olha que interessante, que mais um nome bonitinho para a gente aprender. A gente pode agora chamar a bolha de flictenas, né? Algumas pessoas não vão nos entender. Então, podemos chamar de bolha também. Ela vai causar a mesma coisa. Hiperemia, dor e edema, que é o inchaço. Então, hiperemia, lembrando a vermelhidão, a dor sempre, nesses casos, vai existir, e é uma dor intensa, e o edema, que é o inchaço. A de terceiro grau, ela já vai atingir todas as camadas da pele e a hipoderme, que é a camada abaixo da derme. Ela é considerada grave, pois provoca lesões que vão de músculos até ossos. Então, algumas literaturas trazem como a lesão de quarto grau, de terceiro grau atingindo até músculo, e a de quarto atingindo ossos. E outras, que foi a que eu usei aqui, aborda até a de terceiro grau, como atingindo todos esses tecidos presentes no corpo. Então, ela vai se caracterizar por apresentar uma cor escura ou esbranquiçada, uma lesão seca, dura e indolor. Olha que interessante. Então, a queimadura de terceiro grau, ela já atinge níveis tão profundos que a pessoa nem sente dor. Porque os receptores da dor, eles não são tão profundos, eles são mais periféricos na pele, ok? Então, por isso que as de primeiro e segundo grau, elas causam mais dor do que a de terceiro. Porém, uma pessoa que chega ao nível de ter uma queimadura de terceiro grau, geralmente ela apresenta em algumas outras partes do corpo a de primeiro e de segundo. Então, no local exato onde tem a parte escurecida ou esbranquiçada, não há dor nessa lesão seca, dura, não tem dor. Mas ao redor, que pode ter uma vermelhidão ao redor, a pessoa pode apresentar dor sim. Então, aqui, para mostrar a vocês, a camada da epiderme, que tem poros, pelos, tem terminação nervosa, a camada da derme, que tem as glândulas, nossas glândulas de suor, que são as sudoríparas, as sebáceas, o músculo que faz o pelo ficar ereto, e o folículo piloso, e a hipoderme, que já tem as veias, artérias e o tecido adiposo. Então, as camadas mais profundas. Quando você tem a queimadura de primeiro grau, aqui no primeiro exemplo, você atingiu só a epiderme, a de segundo grau mais profunda, e a de terceiro vai lá atingir a hipoderme. E eu tenho lesões mais graves. É óbvio que isso vai comprometer o tratamento. Então, quanto mais profunda, mais grave é a lesão, o tratamento é um pouquinho mais demorado em relação às terapias que vão ser utilizadas para melhorar essa área queimada. Ok? Então, aqui mostrando só exemplos de queimaduras. No primeiro exemplo, acima, a gente vê uma queimadura com uma queimadura solar, então a pessoa pegou muito sol, considerada uma queimadura de primeiro grau, então eu tenho hiperemia, a pessoa sente dor, tá? E eu vejo ali a marca bem grande, do sutiã ou biquíni, ou sei lá o que ela utilizou para tomar o sol, e aí vocês veem a área bastante vermelha, hiperemiada. Do lado direito, a gente vê aqui uma mão que queimou, certo? E essa queimadura provocou bolhas, aqui seria uma queimadura de segundo grau. Caiu em pontos específicos da mão e naquele local provocou logo a bolha. E aqui abaixo, uma situação mais grave, onde houve, aqui já cicatrizando, mas houve uma queimadura de terceiro grau. Se vocês observarem, tem áreas esbranquiçadas, tem áreas avermelhadas, com hiperemia, e tem umas áreas com uma crosta amarelada, que são áreas onde houve um prejuízo maior do tecido, ok? E aí esse tecido ele é indolor. As outras áreas são bastante dolorosas e precisam ser tratadas. Na verdade, os três precisam ser tratados e por isso a importância da gente reconhecer, resfriar o local com água corrente e levar para o socorro imediato ou aguardar o SAMU, se for o caso. Bom, agora mudando de assunto, mas nem tanto, porque como eu falei para vocês, o choque elétrico ele também pode levar à queimadura.
a gente vai falar sobre ele. Quem nunca tomou aquele choquezinho no chuveiro, às vezes tomando seu banho quente, você vai abrir o chuveiro, toma aquele choque, não é? Aquele choque não vai provocar muitos danos ou quase nenhum. É um choque de uma intensidade muito pequena. Mas existem choques elétricos que vão provocar uma desordem muito grave no corpo. Como vocês podem ver nas figurinhas abaixo. Bom, então agora vamos falar sobre choque elétrico. Já vimos queimadura e o choque elétrico vem em sequência porque ele também pode levar a algumas áreas de queimadura, dependendo do local por onde ele passa. Então, o choque elétrico ele pode ser provocado tanto pela rede elétrica ou por descargas de raio. Quem mora aqui no Brasil sabe que janeiro é muito clássico, principalmente no litoral, né, e no sudeste, onde chove muito no verão, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, acontecem muitas chuvas e tem muitas descargas de raios e muita gente na praia, de boa, tomando sua água de coco, de repente começa a chover e ao invés da pessoa sair da praia, ela continua, porque afinal de contas esperou tanto tempo pelas suas férias merecidas, mas é perigosíssimo. Começou a chover com raios, saia imediatamente se você estiver num local descampado. Então, tanto o choque vem pela rede elétrica ou por descarga de raios. E ele sempre vai ter um local de entrada e de saída. E esses locais vão indicar os danos. Vocês podem observar nessas figuras aqui embaixo, desses homenzinhos, né, esses 5 homenzinhos, representando os locais por onde a energia vai entrar e por onde ela vai sair. Lembrando que ela sempre busca o chão, por isso que todos os nossos equipamentos elétricos, né, eles têm que, a gente chama de aterramento, eles têm que estar bem aterrados, para que não haja nenhum agravo maior à pessoa que vai manipulá-lo. Então, principalmente os chuveiros elétricos que não estão bem aterrados, a gente às vezes leva aquele choquezinho ao tocar, mas é importante a gente rever a nossa rede elétrica para saber se há algum escape de energia. Então, se tiver, corrigir para que não haja um dano maior. Aquele choquezinho é de baixa intensidade, pode não causar nada, mas pode virar algo mais sério, dependendo se você está em contato com a água, enfim, como você está. Então, o choque elétrico, como ele tem entrada e saída, na maior parte das vezes, exceto no último desenho, ele vai passar pelo coração. Então, o grande risco do choque elétrico também, além da descarga elétrica que ele provoca, da queimadura e das lesões quando ele passa internamente ao corpo, é também a arritmia que ele pode provocar no coração. E a pessoa pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, como eu falei, ele geralmente vai causar arritmia, porque ele passa pelo coração, e queimadura no local que ele vai passar. Geralmente, vai depender da intensidade do choque. O que a gente precisa fazer? É difícil, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar que quando uma pessoa está sofrendo choque, se eu coloco a mão, eu vou levar o choque também. É verdade isso? É verdade. Porque a corrente ela vai se propagar até ela encontrar o solo. Então, se você desvia ela, mesmo que a pessoa esteja no chão, você está fazendo uma ponte entre a corrente e o chão. Então, ela passa por você também. Mas já que eu não posso tocar na pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou deixá-la levando choque? Não, minha gente. Vocês estão fazendo o curso de primeiros socorros agora para saber que vocês têm muito o que fazer quando uma vítima está em uma situação que está sendo acometida por um choque elétrico. Então, a primeira coisa é não tocar na vítima. Você já fez aquele treinamento de como atender uma vítima em primeiros socorros. E a primeira regra é, se for uma situação de risco, eu não me coloco na situação, pois posso me tornar uma outra vítima. Então, por isso, nesses casos, eu não toco na vítima. A segunda coisa é ligar imediatamente para o SAMU. Então, todas as vezes que você tem uma vítima de choque elétrico, a gente não toca na vítima e liga imediatamente para o SAMU. Porque é uma situação de risco grave, como eu falei, pode causar queimadura e arritmia. Se essa pessoa vier sofrer uma parada cardíaca, ela vai precisar do atendimento especializado.
imediatamente desligar a fonte geradora de energia. Então, eu vou procurar o disjuntor ou um local ou alguém que saiba onde tem um disjuntor para desligar a fonte geradora de energia. Aí sim eu estou ajudando. Então, tocar na vítima não é uma ajuda. Desligar a fonte de energia, sim. Isso você já ajuda de forma grandiosa. É importante a gente sempre saber onde fica a fonte de energia. Então, você, na sua casa, agora não que você está no meio da aula, mas acabou essa aula, você vai procurar, se não sabe onde fica o quadro de energia, faça um teste. Desligue, obviamente, seus equipamentos primeiro, né? E depois desligue o disjuntor, para você ver que vai desligar a energia toda da casa. Então, se você está num ambiente, por exemplo, uma escola, um prédio de um consultório odontológico, seja o lugar que for, que você não conhece onde fica o disjuntor e você percebe uma vítima em choque, você tem que entrar em contato imediatamente com alguém que saiba, às vezes até a própria pessoa que está na recepção, ela vai saber onde fica, e desligar essa fonte geradora de energia. Por isso que é importante, dentro da nossa casa, a gente orientar todos os moradores da casa para que saibam onde fica o disjuntor e onde desligar. Em algumas residências, vocês vão perceber que esse disjuntor fica do lado externo, ou seja, fora da casa. Então, por isso é importante a gente conhecer a nossa residência. Eu tenho certeza que você não conhece, né? Ah, conhece? Ah, então, ótimo, fico muito feliz, porque toda vez que eu me mudo de local, eu procuro onde é o disjuntor, uma das primeiras coisas que eu vejo quando vou, né, alugar uma casa ou quando eu vou mudar de casa, é saber onde fica o disjuntor. E até nos ambientes que você trabalha também, é importante você ter acesso ou saber quem contactar para ter o acesso. É claro, gente, que numa situação de rua, em que há um fio de alta tensão do poste que caiu, você não vai saber desligar. Então, além de ligar para o SAMU ou pedir para alguém ligar para o SAMU para socorrer a vítima, você precisa contactar a sua empresa de energia da sua cidade para que haja um desligamento da fonte de energia imediatamente. Ok? Muito cuidado. Se você não conseguir ou não souber onde tem a fonte, onde tem o disjuntor lá para ser desligado, a gente vai tentar afastar o fio que esteja encostando ou o equipamento que esteja encostando na pessoa e gerando choque. Lembrando que só vou fazer isso para situações com equipamentos domésticos. Em situações de rua, onde eu tenho fios de alta tensão, eu nunca vou fazer isso, porque a tensão é tão grande que vai passar para mim mesmo com o isolamento. Então, quem vai fazer isso é a equipe técnica responsável por essa rede elétrica. Então, eles têm equipamentos, eles vão desligar ou vão agir com seu equipamento de proteção individual. Você não vai tocar na vítima e nem no fio. Então, em situações domésticas, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma vassoura, né, que seja de madeira e não de ferro, porque tem algumas que tem o cabo de ferro, de alumínio, a gente vai pegar de madeira. Pode botar uns jornais, uns livros ou umas revistas no chão, subir, ok? Para tirar o isolamento e tentar afastar o objeto que está causando o choque da pessoa, ok? Remover, assim como mostra ali na figura, à direita, tentar remover com vigor. Então, é bater mesmo para soltar. Não na pessoa, tá? Não vá bater em ninguém, porque senão você provoca um trauma. Então, você vai tentar afastar esse fio e só depois de ter a certeza de que você afastou, que a vítima não está mais levando choque, aí sim você vai poder tocar na vítima. Lembra que eu falei que pode causar arritmias e essa pessoa pode ficar inconsciente. Então, você vai ter que tocar na vítima para começar o seu atendimento. E imediatamente ligar para o SAMU. Isso, na verdade, você já fez, já ligou. Então, uma situação de choque, você já fez isso. Ou pediu para alguém fazer. Se você já for prestar o socorro, você pode pedir alguém para ligar, porque o importante é não perder tempo. Fez isso, já afastou a fonte geradora ou desligou o disjuntor, né, a fonte de energia, você vai checar se a pessoa está respondendo. Então, você vai chamar por ela. Senhor, senhora, isso eu vou mostrar na prática. Isso serve para várias outras situações. Então, você vai saber se a pessoa está respondendo ou não. Ok? Se ela não estiver respondendo e não estiver respirando,
Aqui eu botei checar pulso, mas checar pulso se você for profissional de saúde. O simples fato dela não respirar, você já pode começar a fazer a RCP, ressuscitação cardiopulmonar, com pressão sobre o tórax, como a gente vai fazer na prática e você vai poder observar. Aí você poderia perguntar, se for um choque elétrico, onde um fio de alta tensão, ele cai sobre um carro, que é comum, né? Principalmente na cidade de São Paulo, a gente ouve muito falar disso, porque tem muitas árvores em certos ambientes, e esse vento todo provocado pelas chuvas, né? E vem com ventos também, derrubam muitas árvores. As árvores caem, às vezes, sobre carros, sobre fios de alta tensão. Os fios de alta tensão energizam o carro. Recomendação: não saia do veículo. Se você está do lado de fora do veículo e você vê uma situação dessa, não toque no veículo. Na tentativa de tocar no veículo para salvar a vítima, você se torna outra vítima. Na tentativa da vítima sair do veículo, ou se você for a própria vítima, você faz aquela famosa ligação com o solo. E aí é tudo que a corrente elétrica quer. Ela vai passar para o solo através de você. E aí você vai levar o choque. Por isso que o indicado é você permanecer dentro do carro, sem tocar em nada do carro, principalmente na lataria, e nem usar aparelhos de celular, apesar de ser uma situação crítica, tá? Então você vai ficar dentro do carro, esperar passar a corrente elétrica, uma hora vai dissipar ou alguém vai desligar, porque foi uma situação crítica. Então, não se mova. Ok, essa é a recomendação. Bom, esses são exemplos de lesões que um choque elétrico pode causar. São exemplos bem à esquerda, aqui vocês veem exemplos é um exemplo bem impactante, mas como é uma entrada e uma saída de energia, dependendo da descarga elétrica, ela causa queimadura e pode até causar lesões tão sérias que não sejam possíveis de regenerar. Nessa mão, por exemplo, que vocês veem os dedos, a pessoa perdeu parte dos dedos, porque queimou a um certo ponto que o tecido a gente chama de necrosar. Ele necrosou, ele perdeu sua função, é como se tivesse apodrecido. Então, ele ficou completamente queimado. E aqui nos outros exemplos, locais de entrada e saída, sempre você vai procurar. E geralmente sai pelos membros, porque a ponta, né, é onde tem mais contato com a parte externa. Então, é o local mais externo, mais apontado do corpo. Então, pontas dos dedos, às vezes a gente vê uma bolinha pequena, tá? Então, a gente tem que sempre procurar esses locais de entrada e de saída para ter uma noção também de que órgãos internos foram afetados. Às vezes, essas lesões elas são em formatos de arranhões, mas são queimaduras. Se vocês observarem bem as figuras do meio, ali são áreas queimadas, provocadas pelo choque elétrico. Então, o choque elétrico é bem grave e ele precisa ser tratado imediatamente. Por conta de causar arritmias, ele pode levar à parada cardiorrespiratória. Estou aqui de novo para falar para vocês, ainda de primeiros socorros, que é algo tão importante, e a gente agora vai falar nessa aula sobre desobstrução de vias aéreas e sangramentos. Vamos entender um pouquinho o que é, como a gente pode ajudar a desobstruir a via aérea de uma pessoa que está engasgada e como a gente pode conter sangramentos. Bom, a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que tem esse nome tão grande, a gente pode reduzir e chamar de ováce. É claro que a gente não vai sair perguntando à pessoa, você está com ováce? Não, isso a gente não vai fazer. Mas a gente sabe agora o que é ováce se a gente vê escrito em algum lugar. Então, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. O famoso engasgo. O que é isso? Toda situação que impeça total ou parcialmente o trânsito de ar ambiente até os alvéolos pulmonares. Então, tudo aquilo que está na sua boca ou na sua garganta que vai impedir o fluxo de ar para dentro dos pulmões. Se não tem ar, a pessoa vai ter dificuldade de respirar, ela não vai conseguir fazer a troca gasosa, não vai chegar ao oxigênio. Isso pode agravar e a pessoa pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória. Por isso é tão importante a gente atender e aprender a socorrer
uma vítima com obstrução de vias aéreas, uma pessoa engasgada. O sinal universal de que a pessoa está engasgada é aquela famosa mão no pescoço. Quem nunca se engasgou? Eu tenho certeza que você já engasgou. Por favor, não coma enquanto esteja fazendo essa aula e nem sozinho, para não engasgar. Não engasgou, não. Bom, brincadeira. O sinal universal, quando você tem uma obstrução de via aérea, geralmente você está comendo, né, aquela carninha gostosa do churrasco, mas que você botou um pedaço muito grande na boca e não consegue engolir, porventura alguém chamou sua atenção e você engasgou, você vai botar a mão no pescoço. E o sinal, quando for leve essa obstrução, a única coisa que você, quando for atender a pessoa, precisa fazer é estimular a tosse. Como é que eu vou saber que a obstrução é leve e não é grave? Simples. Você vai observar a pessoa. Se existe saída de som, por exemplo, a pessoa está dizendo que está engasgada, eu estou engasgada, ou está tossindo, sinal que ainda passa ar. Isso é o sinal que está passando ar pelas cordas vocais, sinal que a via aérea ainda tem um fluxozinho de ar para os pulmões. Então, você vai dizer para a pessoa, tosse, tosse mais forte, tosse. Duas coisas podem acontecer. Uma, ela expeliu o corpo estranho, então ela sai da boca e aí ela volta a respirar normalmente. Ou, às vezes, está numa situação que ela engole o corpo estranho e consegue voltar a respirar normalmente. Agora, pode acontecer também de virar uma situação que fica mais severa, mais grave, e aí você vai precisar fazer uma manobra chamada de manobra de Heimlich, que nada mais é do que você fazer compressões por trás da pessoa, sobre seu estômago, para fazer com que o corpo estranho saia. E isso a gente vai demonstrar na prática, para você conseguir visualizar. E o sinal de que essa obstrução é severa é simplesmente a ausência de som. Então, a pessoa está engasgada, você vê, está visivelmente engasgada, mas você percebe que ela não consegue falar, não sai barulho de tosse, de nada. E aí, eu faço a manobra de Heimlich. Ok? Com a manobra de Heimlich, eu consigo comprimir, como demonstrado nas setas, o abdômen. Esse abdômen vai provocar uma pressão maior nos pulmões. Pulmão sempre tem algum ar reservado. Vai provocar uma pressão maior de ar nos pulmões, o que vai fazer com que expulse esse corpo estranho da via aérea, do local em que ele está impedindo a passagem do ar, e a pessoa vai colocar para fora esse corpo estranho. Então, esse é o objetivo da manobra de Heimlich. Então, se você fizer adequadamente, a pessoa vai expelir o corpo estranho e você ajudou a salvar uma vida. Olha que coisa boa. Bom, existem diferentes situações e diferentes populações que podem ser acometidas por um engasgo, como um adulto, um idoso, uma gestante, você mesmo e você está sozinho, tá? Uma criança, um bebê. E como que eu vou fazer? Para cada um especificamente, a manobra é a mesma manobra de Heimlich. A diferença é que na gestante, na pessoa mais obesa, eu faço já diretamente sobre o tórax, comprimindo o meu corpo, o corpo da pessoa contra o meu corpo. Se for eu mesmo, eu utilizo uma cadeira e a gente vai ver na prática. Uma criança, eu fico na altura dela e a manobra é a mesma. E um bebê, eu vou dar golpe nas costas e compressões no tórax, que a gente vai ver na prática também. Então, aqui demonstrado na figura. Com essa manobra de Heimlich, com essas manobras, eu consigo desobstruir a via aérea. Ou não. Pode acontecer de eu não conseguir. E a pessoa se tornar inconsciente porque o oxigênio, faltou oxigênio no pulmão, ficou muito tempo sem receber oxigênio. Se faltar oxigênio, o cérebro é prejudicado e ela se torna inconsciente. Para todas as pessoas que se tornarem inconscientes, independente da idade, eu vou comprimir o tórax, vou fazer manobra de ressuscitação cardiopulmonar e a gente vai ver na prática como fazer. Bom, já falamos sobre a desobstrução de vias aéreas. Agora a gente vai falar sobre sangramento. O sangramento
ele pode ser provocado por diferentes tipos de lesões. Então, uma facada, um tiro, uma queda, um arranhão, sangramento nasal, sangramento com vômito com sangramento, sangramento do ouvido, sangramento abdominal. Então, dependendo do que for o sangramento, ele pode ser mais ou menos grave. Ok? Vamos falar primeiro do sangramento nasal, que tem um nome também muito legal, chamado de epistaxe. Então, mais um nome agora que você aprendeu. O profissional de saúde tem mania de botar nome nas coisas, né? Por que não se chama sangramento nasal? Né? Brincadeiras à parte, cada sangramento em determinado local tem um nome, né? E por isso que a gente costuma, já vem, né, historicamente, para representar aquilo que queremos chamar. E toda vez que você ouvir falar em epistaxe, é sangramento nasal. Não vai confundir com pistache de comida, não, por favor, hein? Então, sangramento nasal. Uma pessoa com sangramento nasal constante, o que eu devo fazer? Seu nariz já sangrou? O que você fez? Pense aí. Bom, muita gente acha que tem que virar a cabeça para trás, porém, isso está contraindicado. Se assustou, né? Pois é. Mas está contraindicado. Porque ao virar a cabeça para trás, se o nariz está sangrando, a chance de você engasgar com aquele sangue é grande. Então, na verdade, a gente mantém a cabeça ereta, que é reta, né? Ou um pouquinho inclinada para frente ao fazer os primeiros socorros. E a gente vai comprimir, ou seja, vai apertar a narina por 5 minutos. Isso tudo? Isso tudo. A narina que está sangrando, ok? Então, por que a narina sangra? Às vezes até porque eu tenho uma alergia grande, ou eu estou num ambiente muito seco, e os vasos sanguíneos da mucosa nasal são muito finos e ela pode sangrar. Às vezes eu tenho um problema mais grave, que pode aparecer o sangramento nasal. Quantas pessoas você já não ouviu dizer que meu nariz de vez em quando sangra? E aí quando vai ver, a pessoa tem um problema maior que precisa ser tratado e acompanhado com um médico, né, especificamente, e investigar as causas. Mas às vezes o nariz vai sangrar ou por um trauma que sofreu ou pelo simples fato de você estar num ambiente muito seco. E aí pode escorrer sangue do nariz, sim. O que eu preciso fazer nessa situação? Comprimir a narina que está sangrando, se forem as duas, comprime as duas por 5 minutos. Esses 5 minutos, eles vão me garantir que eu contenha esse sangramento, oclua esses vasos sanguíneos pequenos que estão sangrando, e aí vai provocar uma coagulação imediata, tá? E se eu faço isso e tiro a mão por menos de 5 minutos, a chance de não ter contido sangramento é maior. Então, é melhor esperar os 5 minutos. Uma outra coisa que eu posso fazer é aplicar gelo. Então, eu pego o gelo, coloco, enrolo, boto numa sacolinha ou enrolo num pano qualquer e coloco sobre o nariz. O gelo, ele tem uma propriedade de fazer vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Muito bem. Vasoconstricção é quando o vaso sanguíneo fica mais apertadinho, fica mais fininho, ok? Ele fica mais fechado. Então, se eu fecho mais o vaso sanguíneo, ele tende a diminuir o sangramento. Então, o gelo é nesta intenção. Então, todas as vezes que há um sangramento nasal, mantenha a cabeça reta ou inclinada para frente, comprimindo a narina, e posso também aplicar o gelo para que haja diminuição ou eu consiga acabar com o sangramento. Sempre lembrar que se o sangramento persistir, eu tenho que contactar o SAMU ou encaminhar eu mesma essa pessoa para um atendimento de urgência, um hospital, uma unidade de saúde, seja o que for, ok? Para qualquer outro sangramento por trauma, como eu falei, tiro, facada, seja o que for, eu vou comprimir o local do sangramento. Lembrando, pessoas, que a gente precisa sempre ter o cuidado de estar devidamente protegido. Então, colocar uma luva, se você tiver, né, para não tocar no sangue, se você não conhece a pessoa, então você não vá fazer. Ou você pode pegar
panos, né, tecidos, que te ajudem a empurrar. Então, no local que está o sangramento, imediatamente no local, eu vou pegar um pano qualquer ou comprimir com a mão, se eu tiver de luva, sobre o local. E fico comprimindo até que o socorro chegue. Lembrando que eu tenho que chamar o socorro. Ok? Não devo aplicar torniquetes. O que são torniquetes? Torniquetes são pedaços de pano, de corda ou de qualquer tecido, cinto, às vezes, que eu uso para amarrar o local para que pare o sangramento. Então, vocês já devem ter visto muito isso em filmes, né? A pessoa tem um corte no braço, ou um tiro, seja lá onde for, ela pega, rasga um pedaço da camisa, amarra no braço para conter o sangramento. É óbvio que se você está só, né? Você está sozinho e foi com você e você não consegue comprimir no local, você vai lançar a mão disso, você vai amarrar e até chegar ao serviço de atendimento especializado. Mas se você está atendendo uma vítima, não amarre, porque essa amarração vai prejudicar o fluxo sanguíneo para as áreas onde precisa ter fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, o sangramento é na mão e você amarra um torniquete no braço. Se você amarra no braço ou no antebraço, você vai prejudicar o fluxo sanguíneo, você vai impedir o fluxo sanguíneo, que é isso que você quer, parar o sangramento, porém você impede também chegada de oxigênio e nutrientes para os tecidos da mão. E essa mão pode ficar isquêmica, pode começar a perder a função, tá? E as células podem ficar sem receber o suprimento necessário para elas funcionarem, ok? Então você pode provocar uma lesão maior. Por isso a gente comprime só no local, para que haja uma melhora da hemorragia. Qual o tempo que eu vou comprimir? 5 minutos e vou observar se parou. Se não parou, continuo comprimindo, né, em cima do local até que o socorro especializado chegue ou até que eu consiga transportar a pessoa para ser atendida. Eu falei aqui que não aplico torniquete, porém há uma única situação em que o torniquete vai ser aplicado. Em situações de amputação. O que é amputação? É quando você tem a ruptura do membro total, de um membro, por exemplo. Então, uma pessoa decepou a perna, o braço ou a mão, e aí é mais difícil de eu conseguir conter, pressionando em cima. Então, o que eu vou fazer é amarrar, sim, um torniquete para impedir que o fluxo sanguíneo que ele perca muito sangue. Então, só em situações de amputação, né, amputamento, que a gente vai usar o torniquete. Fora isso, não está recomendado. Ok? Então, estamos terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido e eu tenho certeza que você agora sabe salvar muitas vidas. Isso é muito importante. Compartilhe tudo aquilo que você aprendeu. Chame mais pessoas a aprenderem. Quanto mais pessoas souberem socorrer, mais vidas serão salvas. Como eu falei lá no iniciozinho, dificilmente um atendimento vai acontecer com profissionais de saúde que estejam capacitados a atender a vítima. Geralmente vai acontecer na sua casa, na sua rua, no seu local de trabalho, e quem vai atender é você. Às vezes você não é profissional de saúde, não sabe atender, mas agora com esse treinamento você já pode se considerar preparado para atender uma vítima. E mais importante dizer, sempre com segurança. Se não tiver segurança, não faça, mas faça o que pode fazer. Ligar para o SAMU é básico, e ligar para o SAMU já ajuda muito. Controlar a pessoa que está nervosa ajuda muito. Então, você não tem segurança de fazer uma manobra de desobstrução de via aérea ou de fazer uma compressão no local de hemorragia ou fazer uma compressão torácica, não está preparado, se acalme e ajude como pode. Chame o socorro especializado. Ok? Terminamos por aqui.